palavra vem para nos ensinar, vem para nos exortar, vem para dar direção para as nossas almas. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma direção de Deus para a sua vida. Amém? Hoje essa palavra, eu venho falar do que Deus ministrou ao meu coração sobre as batalhas erradas que nós entramos, as batalhas que são desnecessárias. Nós sabemos que a vida do cristão, ela é uma guerra constante. Nós lutamos contra o inimigo das nossas almas. Mas nem todas as guerras Deus te chamou para entrar. Nem todas as batalhas Deus te chamou para lutar. E muitas vezes nos falta discernimento para entender que Deus não nos chamou para aquela guerra. Muitas vezes quando você está na direção errada, está no trabalho errado, está no lugar errado, está com as pessoas erradas, está tomando problemas que não são seus para a sua vida, está indo para lugares que Deus não mandou você ir, nós acabamos ganhando inimigos de graça, muitas vezes nos metendo em problemas que não são nossos, em guerras que não são nossas, e a gente acaba ganhando inimigos sem necessidade, algo que não era nem para você se envolver, é algo que não era nem para você comentar, e você está lá. E muitas vezes nós fazemos isso, nós nos envolvemos em guerras erradas que podem trazer dores e consequências terríveis para o resto das nossas vidas. E às vezes a gente está num dia mau, num dia ruim, você acaba sendo grosseiro com alguém, acaba não sendo, desagradável com alguém, e de repente esse alguém pode ser determinante para o seu futuro. Quantas vezes eu vi no meu trabalho mesmo, vamos colocar fulana nesse setor, abençoar a vida dela. Não, essa fulana aqui, um dia ela respondeu atravessado, um dia ela fez isso para fulana, então a porta se fecha para ela, porque ela está entrando em guerras desnecessárias, ela está ganhando inimigos sem necessidade. E aqui fala do rei Josias, que foi um dos melhores reis de Israel. Ele foi responsável por uma grande reforma espiritual, ele foi responsável por trazer o povo de volta para Deus. E mesmo você sendo uma pessoa boa, mesmo você sendo uma pessoa de Deus, você pode entrar em uma guerra errada. Você pode acabar comprometendo o futuro que Deus tem para você. Porque as suas escolhas, elas é que vão determinar o seu futuro. Então aqui dá o exemplo de um rei muito bom, um rei abençoado, porém que tomou decisões erradas. E aí a gente vai falar das batalhas desnecessárias e das alianças que nós fazemos e que são erradas. Os babilônios, eles entraram em guerra contra a Síria. Nesse lugar aqui, em Carquemes. E o Neco, que é o faraó do Egito, resolveu se juntar com a Síria para lutar contra a Babilônia. Então era uma guerra de Neco do Egito junto com a Síria contra a Babilônia. Não tinha nada a ver com Josias. E aí Josias, não sei o que deu em Josias, gente. A Bíblia não fala qual que foi, o que aconteceu com ele. Se ele queria se promover nessa guerra, se ele estava com alguma intenção com a Babilônia, para se aliar à Babilônia, se alguma intenção política, a Bíblia não fala por que ele fez isso, porque a briga não era com ele, ele não foi chamado para essa guerra. E às vezes parece que a pessoa está assim, como a gente costuma dizer, a mente vazia, a oficina do diabo, a pessoa está sem ter o que fazer, vai encher o saco dos outros. Por isso que a gente fala, gente feliz não incomoda, não se preocupa com a vida dos outros. Não estou fazendo nada, vamos arrumar um problema? Está muito boa a minha vida, deixa eu arrumar um problema. Está muita paz aqui, vou ter que arrumar uma confusão. Eu gosto de uma confusão. E aí Josias fala assim, eu vou para essa guerra, eu vou me meter. É igual você se meter em briga de marido e mulher. Pior coisa, gente, que você faz na sua vida, não se mete. Tem casos e casos, tá? Tem situação que, você tem que segurar para a pessoa não apanhar, tudo bem, Mas geralmente tem questões que você não tem que se meter, porque é uma escolha da pessoa. E aí
Josias vê aquela confusão. Provavelmente a gente brinca, né? Tá sem serviço. Eu vou nessa guerra. Eu vou lutar e eu vou me juntar à Babilônia contra a Síria e contra o Egito. E aí o rei Neco falou assim: ô Josias, presta atenção, eu não tenho nada contra você. E tem mais, eu estou te avisando que Deus está do meu lado. É a pior coisa você estar do lado errado da guerra. É pior ainda. Além de entrar numa guerra que não é sua, você está do lado errado. E aí ele disse assim: ó Josias, a minha guerra não é com você, então não se meta. Não vem para cima de mim, porque vai sobrar para você. Porque Deus disse que eu vou ganhar essa guerra. Então não se mete comigo. E aí o que Josias fez? Josias ignorou simplesmente. Simplesmente ignorou. Como muitas vezes tem pessoas que pedem conselhos e ignoram completamente. Se você falar para ela, vai para o lado direito, ela vai para o lado esquerdo. Eu até brinco com o pastor, vamos falar para ela ir para o lado esquerdo? Quem sabe ela vai para o direito, só para contrariar. Porque a maioria é assim. A maioria às vezes Deus livrou tantas vezes daquela cilada e a pessoa continua insistindo. Josias vai e insiste, e ele entra na guerra disfarçado, e ele é atingido por uma flecha, e ele morre aos 39 anos de idade, por entrar numa batalha que não era dele. A história dele podia ter um final lindo, um final maravilhoso, mas teve um final triste. Por quê? Porque ele entrou na batalha errada. Ele não pediu direção de Deus. E ele não foi vestido de rei, ele foi disfarçado, porque ele queria ir para a guerra. E como ele foi disfarçado, você tem que prestar atenção que ele tirou as roupas dele de rei. Então, muitas vezes você vai perceber que uma batalha não é de Deus quando você tem que se despir da sua unção, da sua identidade em Deus para poder brigar. É aquele momento que você tira a capa de pastor e põe a roupa de lavadeira. Que você vai fazer barraco lá na rua, barraco no mercado, barraco onde vai. Cuidado com essas batalhas que você precisa tirar o seu revestimento em Deus. Quando você precisa negar sua identidade em Deus. Olha, eu fiz uma coisa feia. Eu ofendi uma pessoa, eu lesei uma pessoa, eu não paguei aquela pessoa. Por que você comprou? Você ganhou um inimigo de graça. Então às vezes a gente vai fazendo coisas sem direção de Deus, e isso aí vai tirando as nossas vestes reais, porque tem coisa que não combina com a nossa conduta cristã. Fazer barraco não combina com a nossa conduta cristã. Mentir não combina com a nossa conduta cristã. Certos comportamentos. E você pode ter certeza, se você tiver que tirar a assunção, se despir da graça de Deus para ir numa guerra, é uma guerra que Deus não te chamou para ir. Se para você entrar naquele relacionamento, você precisa ferir sua aliança com Deus, e o compromisso que você tem com a palavra não é uma aliança que vem de Deus. Se aquela amizade te leva para o buraco, te leva para longe de Deus, não é uma aliança que foi construída em Deus. E assim Josias foi lá e teimou. E às vezes, igreja, as consequências são desastrosas, porque a palavra de Deus diz que todo mundo chorou muito a morte dele, porque ele foi um rei querido, ele foi uma pessoa boa. Todo Israel lamentou a morte dele. Como pode ser que aconteça com você? Você ser uma pessoa boa, você é uma pessoa que Deus depositou tantos sonhos, coisas para realizar na sua vida, e você pode acabar morrendo sem ver as promessas se cumprirem. Morrer no campo de batalha errado, por causa de uma aliança errada, por causa de uma decisão errada, por causa de uma direção errada na sua vida.
E tem alianças que são fundamentais: sociedade, casamento, amizade, dividir a casa. O fulano vai vir morar comigo. São coisas que podem destruir o seu futuro. Então não são coisas que você toma uma decisão do dia para a noite. São coisas que você tem que regar em oração, para que Deus possa testificar com você. Vender um bem muito grande, comprar um lugar, mudar de cidade, tudo isso são coisas que comprometem completamente o seu destino. Não são decisões para você tomar no calor da emoção, não são decisões para você tomar com raiva, não são decisões para você tomar no meio da turbulência, porque você pode pegar o caminho errado. Essa semana, uma pessoa me procurou no Instagram. Eu não conheço essa pessoa, né? Às vezes como eu publico muitas mensagens, né? Falo da palavra de Deus, então o meu Instagram é aberto, algumas pessoas entram lá, e teve uma pessoa que me procurou e falou assim: olha, eu vi 2 vídeos seus aqui falando da palavra de Deus, e Deus falou muito comigo através do seu vídeo. E eu queria pedir para você orar por mim. Você pode fazer uma oração por mim? E aí eu lembro que eu vi aquela mensagem, e na hora o Espírito Santo tocou meu coração. Eu falei: eu vou orar por ele agora. E aí eu dobrei meu joelho e falei com Deus, e ele não me falou nada. Que problema que é? Só pediu uma oração. E aí eu orei, e Deus falou justamente essa passagem do Josias, de alguém que foi para a guerra errada e acabou ferido, e acabou morrendo porque comprou a briga errada. Estava onde Deus não queria. Aí eu mandei uma mensagem assim: olha, o que Deus falou comigo é que você entrou numa aliança errada, você entrou no lugar errado, você pegou uma batalha que não era sua, por isso você foi ferido, porque você foi sem direção. Mas Deus, Ele é poderoso para restaurar a sua vida, se você se voltar para Ele. E aí ele falou: pois é, exatamente o que você está falando aconteceu na minha vida. Músico da igreja se envolveu com uma pessoa. Essa pessoa simplesmente falou, a pessoa me traiu. Eu fiquei, olha, uma devastação emocional. Eu perdi meu trabalho, eu perdi tudo. Tudo. E às vezes não é só a morte física, não, mas é você perder sonhos, você perder projetos, você perder às vezes até mesmo financeiramente, porque você vai lá, a pessoa te engana, te passa a perna, está no relacionamento com você para pegar o dinheiro. Quantas pessoas não são enganadas? E aí ele falou: eu perdi tudo. Porque quando você entra numa guerra errada, quando você está numa aliança errada, as flechas que são para aquela pessoa vão pegar em você. Se você entra numa sociedade com uma pessoa que está mal com todo o Campo Grande, que está devendo toda Campo Grande, a bomba vai estourar para cima de você. Se você faz aliança com uma pessoa que é colérica, ela vai arrumar briga, você vai pagar pelo temperamento dela. A flecha não era para você, mas você está junto, você vai sofrer junto. Por causa de desgaste necessário. Perdeu, vai perdendo os bens, vai perdendo as coisas. E às vezes, quantas vezes a gente perde coisas grandiosas na vida, oportunidades, amizades, por causa de aliança errada, por causa de direcionamento errado. Nós não podemos gastar energia com as batalhas erradas, com as batalhas desnecessárias. Nós temos que ser direcionados por Deus na nossa vida, nas nossas decisões, em nome de Jesus. Assim como foi com Davi. Davi, ele estava se preparando para levar queijo para os seus irmãos no campo de batalha. E quando ele chega lá com o queijinho dele para dar para os irmãos dele,
o irmão dele se levanta, o invejoso. E aí, em 1 Samuel 17, 28. 1 Samuel 17, 28. Quando Davi, ele chega no campo de batalha para levar o queijo para o irmão dele, para os seus irmãos, para alimentar os seus irmãos. Ele fica sabendo que está todo mundo com medo de Golias. Então ele fala assim: peraí, não tem Deus em Israel? Eu vou lutar, eu vou fazer alguma coisa. E aí vem o irmão de Davi. E eu falo que esse foi o primeiro gigante que Davi enfrentou antes de Golias. Porque o pior gigante é a gente controlar o nosso temperamento, é vencer o emocional. Porque o seu emocional pode te colocar tudo a perder na sua vida, por causa da explosão do seu temperamento. E aí Davi vai para o campo de batalha. E Eliabe era irmão de Davi. E diz a palavra de Deus: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então aqui o irmão dele fala assim: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou as poucas ovelhinhas? Num tom de humilhação. A sua pouquinha ovelha, o seu trabalhinho. Às vezes até debocha da sua fé, né? Seu bibinha. O que você está fazendo aqui? Porque eu sei que você é presunçoso e maldoso. Olha o irmão invejoso se levantando contra Davi. Davi estava indo levar queijo. Ele estava indo servir. Eu costumo dizer que às vezes você está indo fazer o simples e Deus te prepara para o extraordinário. Ele estava indo levar queijo. E Deus estava preparando algo grandioso para a vida dele. Só que o inimigo era Golias e não Eliabe. Deu para entender? Davi está se preparando para o grande confronto que ia erguê-lo. Davi estava preparando para um grande momento na vida dele. E antes de um grande momento na sua vida, o diabo se levanta e usa um enviado para você gastar o seu tempo, a sua energia, para você desviar do seu foco. Porque o maior gigante ia ser ele vencer ali a afronta do seu irmão. Ele podia falar: quem é você? Maldoso é você. E Davi não tinha coração maldoso. Davi não era presunçoso. O inimigo, ele coloca mentiras a seu respeito, para te humilhar, para te ofender, coisas que você não é. E aí você perde o seu tempo, ao invés de você gastar a sua energia com o que realmente importa. Ao invés de você gastar a sua energia com o que realmente merece. Eu lembro de uma pessoa que estava participando de uma dinâmica, e aí todo mundo começou a falar para ela: você é isso, você é aquilo, você é metida, você é isso aqui. E ela olhou assim: a sua opinião não me importa. É isso. Davi, ele não perdeu tempo com afronta. Você é maldoso, você é sujo, você é... Pode falar o que quiser. Mas se Davi naquele momento sujasse o seu coração e perdesse tempo brigando com o irmão dele, ele ia sair da graça. E talvez ele não ia conseguir vencer Golias. Porque sempre o inimigo, ele vai tentar de alguma forma te tirar da unção para você perder a sua bênção. É isso que você tem que entender. Você tem um inimigo contra a sua alma. Nossa luta é contra principados e potestades.
ele não perdeu tempo com seu irmão que estava humilhando ele. Deus te fez borboleta. Não escolha voar no meio dos espinhos. Não desperdice as suas sementes em terra estéril. Não gaste a sua energia em batalha errada e desnecessária. Davi não focou no insulto do irmão e nem ficou se preocupando em ficar respondendo invejoso e se justificando, porque isso sim tira o trono de Deus da sua vida e não vai agregar nada. Ele se preocupou com o foco certo, na pessoa certa. O seu inimigo era Golias. Esse foi o primeiro gigante de Davi, a sua batalha emocional. Não gaste o seu tempo cultivando feridas feitas por pessoas que não te amam. Não fica cutucando essas feridas. E não permita que essas feridas roubem a presença de Deus da sua vida. Cultive a sua fé. Essa sim vai te levar para o trono. Essa sim vai te levar para perto de Deus. Gaste a sua energia orando. Gaste a sua energia dobrando os seus joelhos. Porque os seus joelhos sim vão te levar mais longe que os seus pés. Te afrontou? Não perde tempo. Dobra o seu joelho. Dobra o seu joelho. Porque Ele é que te justifica. A partir do momento que você vai fazer o barraco, você está tomando o lugar do seu justificador. A gente se preocupa tanto, a gente sai da graça, a gente sai da presença por causa disso. Às vezes Deus te deu algo tão maravilhoso, um dia de bênçãos, aconteceram tantas coisas lindas, e por causa de uma ofensa estragou seu dia. Não quero nem almoçar com a minha família, não quero nem mais para a igreja, não vou nem mais comer bolo. Vamos para a igreja emburrado, mas vamos. Quem nunca passou por isso? Está indo no meio do caminho do culto, começa a brigar. Já chega na igreja destruída. Fala, irmão, de onde você vem? Todo mundo emburrado. Estava vindo para a igreja, começou a tempestade lá dentro de casa. Aí vem para a igreja destruído. Principalmente o culto da semana, é uma benção. Os irmãos chegam acabados. O que aconteceu? Pastora, você não sabe o levante. Furou o pneu do carro, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Acontece tudo no dia do culto. Sabe por que acontece tudo no dia do culto? Para você perder o seu foco. Você chega tão carregado, tão pesado, que você sai pesado. Por quê? Porque você fica remoendo aquilo. Você está louvando a Deus ali. Eu jamais serei. Eu pego aquela, eu vou pegar. Quando eu chegar em casa, não vou nem esperar. No meio do culto ele pega o WhatsApp, eu vou responder essa malcriada. A palavra lá na unção, irmão. O que foi falado no culto? Não sei. Mas a hora que eu chegar, vai ter. Você vai ver na volta. Igual esses dias eu falei pro Mar, né? Eu falei assim, ele estava num lugar com os amiguinhos, né? Ele falou, mãe, tô com. Eu falei, você está com fome, né? Eu falei, pois é, eu tô aqui comendo um lanche. Ele, mãe. Aí eu falei assim, mas fica tranquilo que eu vou te buscar e na volta a gente compra. Tá bom, ele. Opa, na volta a gente compra, peraí. Eu conheço esse golpe. Golpe de mãe, é velho, né? Na volta a gente compra. Mas eu falei, vou comprar mesmo. Mas você tem que entender que isso tudo é para te tirar da presença. Aí você fala, meu Deus, do nada vem uma dor de estômago. Do nada vem uma tosse que não sara. Essa tosse tem nome. Essa enxaqueca tem nome. Essa dor nas costas tem nome. Tem CPF. Aí fala, de repente estava uma benção, azedei. Comecei a ter umas dores, aí pronto. Aí a pessoa vai para o médico e se revira para cá, se revira para lá.
E aí até ela descobrir que era por causa daquilo, ela perdeu tantos momentos de alegria por perder tempo. O que ia resolver na vida de Davi responder à mentira do irmão dele? Aí Davi, o que eu fiz? Davi, não estou entendendo. A gente tem que empreender, igreja, que a gente não precisa se justificar. A gente não precisa se justificar. Você tem um justificador. Não, você não precisa se justificar, nem provar nada para ninguém, muito menos tentar agradar todo mundo. Eu sei que dói a gente ser julgado por aquilo que a gente não é, mas Deus sabe quem a gente é de verdade, é isso que importa. Então se afaste de quem desperta o teu pior e ressignifique os seus relacionamentos. Quando você aprender a aplicar o sermão da montanha, orar por aqueles que te ferem, bendizer aqueles que te maldizem e a se relacionar com aqueles que são especialistas em te ferir, aí está o seu galardão. Por isso que ele diz, o seu galardão está em orar por quem te maldiz, em abençoar os que te perseguem. Porque para cada dor, igreja, Deus tem a cura. Para cada ferida Ele tem o bálsamo, e para cada injustiça Ele tem o tempo. E o tempo de Deus não falha. Então espera no Senhor, confia no Senhor. Não entra numa guerra que não é sua. Assim como existem alianças, amizades que nos afastam de Deus, sociedade que nos afasta de Deus. E é lindo quando a gente vê uma pessoa buscando a direção de Deus e seguindo a direção de Deus. Olha, pastor, eu orei, Deus falou comigo na palavra. Deus me deu um sonho, Deus falou comigo. A gente tem que buscar a direção de Deus antes de fazer uma aliança. A Bíblia fala de outro rei que não teve sabedoria. Josias, com 39 anos, perdeu a sua vida por causa de uma guerra desnecessária, uma guerra que não era dele, porque ele foi sem a direção de Deus. E a Bíblia também fala de um rei também que foi uma pessoa muito boa, um rei muito querido, um rei muito importante para Israel, mas que também fez uma aliança errada. Ele fez uma aliança justamente com Acabe, o pior rei de Israel. Como que eu, uma pessoa cheia de Deus, posso ter como sócio uma pessoa tão pura treva? Não combina. Alguma coisa está errado comigo. E Josafá, ele fez uma aliança justamente com Acabe. Essa história está relatada em 2 Crônicas 18. O rei de Israel, Acabe, ele disse aos seus servos: nós vamos a Ramote de Gileade. Nós precisamos, ele fala para Josafá, nós precisamos tomar da mão da Síria. Então, Acabe fala para Josafá: Josafá, você vai comigo? Você vai comigo nessa peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá: serei como tu és, o meu povo como o seu povo. Para vocês entenderem, Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Aí Acabe vai para uma guerra, e Acabe era um rei que desobedeceu a Deus, que estava totalmente fora do caminho do Senhor. Assim como você precisa rever as suas amizades, a sua intimidade. É muito importante com quem a gente caminha, com quem a gente faz aliança. Porque as flechas que seriam para Acabe iam pegar em Josafá. E aí ele pergunta: e aí, Josafá, você vai comigo? Aí Josafá fala assim: claro, o meu povo é o seu povo. Um rei totalmente ímpio,
rei que não era temente a Deus, um rei que fez as piores barbaridades que você imaginar. E a mulher dele ia conseguir ser pior ainda. E aí, Josafá, ele não pede direção de Deus. E aí Josafá, por um momento, ele tem um estalo. Ele fala assim, peraí, não é melhor a gente consultar os profetas? Não é melhor a gente perguntar para Deus? E aí eles trazem os falsos profetas. E os falsos profetas, não, pode ir. Vai, Deus vai dar vitória para vocês. Exatamente aqueles que falam o que a gente quer ouvir. Aqueles que alimentam as nossas feridas. Aqueles que passam a mão na sua cabeça quando você está errado. Pode continuar fazendo errado, que Deus é contigo. Deus vai te dar vitória. Não vai te dar vitória. E aí Josafá, ele se atentou, peraí, não tem um profeta de Deus aí, não tem uma outra pessoa que a gente pode consultar? Tem sim, vamos chamar o Micaías, profeta. Não tinha popularidade nenhuma, porque a verdade ela não é gostosa de se ouvir. Porque quem realmente é profeta de Deus não vai ser tão popular assim, você pode ter certeza. Porque a mensagem não agrada. A mentira é doce. E aí chamaram Micaías, que estava sendo judiado, maltratado por ser um profeta de Deus. E Micaías falou a verdade, não vai, porque Deus não vai dar vitória nenhuma para vocês. E aí Micaías, ele profetiza, e ele foi espancado e foi preso por dizer a verdade. E o que Josafá faz? Nada. A omissão também é pecado. Quando você vê alguém ser injustiçado e você se cala. Eu poderia ter falado a verdade, eu poderia ter defendido, mas ia sobrar para mim, então eu me calei e deixei a pessoa se prejudicar sozinha. Talvez uma palavra sua ia trazer livramento para a vida de alguém. Josafá não fez absolutamente nada, vendo uma injustiça sendo feita com o profeta de Deus. E a gente não pode permitir essas coisas. Estava todo mundo lá, rindo da colega. E tem gente que é assim, Guto, ó. Está lá o Guto está lá rindo do pastor André. Aí junto com o Guto está aqui o Anderson. A gente está os dois todos falando mal, debochando, descascando o pastor André. E eu estou aqui, rindo, calada e ouvindo. Aí o que eu faço? Depois que terminou a confusão, eles acabaram. Eu chego lá no pastor André, você não sabe o que o Anderson, o que o Guto falaram de você. Aí o pastor André vai ficar triste, vai chorar, mas ele pode olhar para mim e falar assim, e você falou o quê? Por que eles estão tão confortáveis em me descascar na sua frente? Você fez o quê, cara? Nada. Eu gravei para te contar. Que eu sou sua amiga. Será que é amiga mesmo? Josafá não fez nada. E aí o rei Acabe fala para ele assim, ó, eu vou disfarçado, eu não vou com roupa de rei não, mas você vai com roupa de rei, tá? Eu vou com outra roupa. Por quê? Acabe, ele não tinha nenhuma preocupação em proteger o seu amigo. Porque Acabe falou assim, eu vou disfarçado, porque se me virem com roupa de rei, eu vou ser alvo. Mas você, Josafá, vai com a roupa de rei. Vai lá, porque se alguém for atingido, ele ia ser primeiro. E Josafá, balão, não percebeu. Assim como os verdadeiros amigos, eles nos protegem. E às vezes a gente dá tanto valor para quem não nos protege, para quem não está nem aí para a gente. Por isso que a palavra diz, das pérolas aos porcos, sabe? É você oferecer não só coisas, mas contar segredos, compartilhar a sua vida, dar riquezas emocionais para quem vai pisar nas suas riquezas, no seu tesouro.
que não vai te proteger, que vai ver todo mundo te descascando e não vai fazer nada, simplesmente não vai se pronunciar, porque não é seu amigo, não está interessado em te proteger. A pessoa que caminha do seu lado, tanto amigo quanto relacionamento, se essa pessoa te expõe para todo mundo, você está do lado da pessoa errada. Porque quem ama, protege. Quem ama, cuida. Quem ama, não faz esse tipo de coisa. E se você fazia, não faça mais. Se você tiver que descascar o seu amigo, o seu marido, a sua esposa, descasca para ela. Não fala por aí não, porque fica muito feio. Porque depois você está andando junto. E isso põe em dúvida a nossa índole, o nosso caráter. Diferente de você contar para o seu pastor, desabafar com o seu pastor, é diferente. Você está tendo um gabinete, mas a gente tem que proteger quem a gente ama. Porque essa pessoa não vai olhar com os olhos de amor que você olha. E Josafá não percebeu que Acabe não estava protegendo ele, assim como o verdadeiro amigo tem que nos proteger. Às vezes a pessoa fica calada, como eu dei o exemplo aqui, né? Estou falando do pastor André e eu estou caladinha aqui, eu não me posicionei, eu não falei nada. E tem gente, eu estava lendo essa semana, uma pessoa, um estelionatário que está enganando as mulheres e promete amor, e promete casamento. E aí as mulheres vão lá, entregam a casa, entregam o carro, e ele foge com tudo delas. E você fala, tem gente que cai nisso ainda hoje, gente. E todas as vezes esses casos de estelionato, né, de pessoas que enganam, aproveita a carência, a emocional da pessoa, aproveita a fragilidade dela para poder conquistar aquilo que quer. Eu não sei por que Josafá fez essa aliança com Acabe. Também falam, será que foi um interesse político? Será que ele queria se promover com essa guerra? Ah, mas eu ando com ele porque ele concorda com tudo que eu falo. Será que ele concorda com tudo que você fala? Ou será que ele descobriu o seu ponto fraco e fala o que você quer ouvir? Tem gente que é dissimulada, gente. Fala aquilo que você quer ouvir para te agradar, mas não faz nada do que falou para você. E aí, quando entrevistaram esses estelionatários, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, todas elas responderam a mesma coisa. Como que você conseguiu enganar essa pessoa? Eu falei aquilo que elas queriam ouvir. E é assim, às vezes descobre o seu ponto fraco, fala aquilo que você quer ouvir. E aí a nossa carência nos trai, a gente se engana. Porque já descobriu o ponto fraco. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente abre a nossa vida, com quem a gente expõe a nossa intimidade. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, falei, antes de você se relacionar, hoje, você tem que puxar a ficha criminal da pessoa. É verdade, gente. É uma triste realidade. A gente brinca, puxa a capivara. Quantas vezes eu falei, pastor André, a fulana pediu para eu orar, mas você dá para você dar uma investigada aí nessa pessoa? Aí a pessoa fala, meu Deus, você desculpa, você sabe, você colocou a pessoa dentro da sua casa, você sabe quem é essa pessoa, você sabe da vida dela, você não sabe nada. Deus colocou ela na minha vida, quem falou? E aí ela falou assim, pois é, eu fui investigar a vida dessa pessoa e tem vários boletins de ameaça. Imagina. Aí você vai namorar uma pessoa dessa, daqui a pouco você está apanhando. Por quê? Porque hoje o mundo está terrível, gente. A gente não pode abrir a nossa vida, a nossa intimidade. Ah, mas se ele tem um monte de passagem pela polícia, Deus pode perdoar? Pode perdoar, mas você tem o direito de saber. Porque já começou uma coisa com mentira. Aí se você quiser, é uma decisão sua. Porque se é uma pessoa que cometeu vários crimes e lesou pessoas, as pessoas podem querer se vingar. E a hora que elas vierem contra essa pessoa, a flecha vai atingir você. Então você precisa saber tudo que essa pessoa plantou.
E foi o que aconteceu com Josafá. Josafá, ele simplesmente foi para a guerra com a roupa de rei. Chegou lá, os flecheiros viram Josafá e falaram: ó rei, vamos matar ele. Ele foi o primeiro, porque Acabe, muito esperto, estava disfarçado. Só que o destino de Acabe já estava reservado pela escolha ruim que ele fez, e mesmo disfarçado ele ia ser encontrado. Agora, Josafá não precisava estar ali. Josafá não precisava estar passando por isso. A gente tem, igreja, que se posicionar. A gente tem que se posicionar, porque existem pessoas que são dissimuladas, que são caladas, mas que são perigosas. Judas, ele traiu Jesus como? Com um beijo. Pedro não, Pedro era explosivo, ele confrontava, ele falava o que ele pensava, mas ele era verdadeiro. Judas não, ele era dissimulado. E assim ele ia fazendo ali a cama de Jesus. A gente tem, igreja, que ensinar principalmente os nossos filhos, porque às vezes você fala assim para ele: você estudou para a prova? Sim, não estudou nada. A professora manda a prova para você assinar porque tirou nota baixa, ele vai esconder a prova. E aí, se você não está com ele, acompanhando, indo nas reuniões, conversando com a professora, acompanhando o seu filho, muitas vezes quando você tentar fazer isso, vai ser tarde demais. Porque você não sabe o que está se passando com o seu filho, você não sabe o que está se passando dentro da sua casa. Aí às vezes a mãe fala: meu Deus, eu descobri que meu filho ia para a escola e ficava sentado na calçada, não assistia a aula, já estava quantas semanas ali, ó, perdendo a aula. Porque estava com medo de mostrar a advertência. Eu vi o meu filho que estava escondendo as coisas de mim, pagando cursinho para ele, não foi nem um dia. Pagando a faculdade dele, nunca apareceu. Vai lá, para ver se está lá. Não sei onde estuda, não sei com quem anda, não sei o que vai. Às vezes, gente, eu já vi pai pagar curso caro para o filho nunca aparecer. Que tristeza. Mas falta a nossa presença ali junto, sabe? Conversando, estudando junto, participando. Está na escola, está junto, a gente tem que participar. Porque eles podem ser tentados aí por esse caminho. Vou começar a esconder as coisas dos meus pais. Eu lembro que um dia, num culto, o nosso culto antes era quarta-feira. Aí veio uma mãe me procurar, falou assim: pastora, a minha filha está com depressão. Eu não sei o que acontece. Ela é da igreja, não era da nossa igreja, porque na quarta-feira as pessoas iam lá para orar, para pedir ajuda, para pedir socorro. Então tinha o povo da igreja e tinha o povo que ia lá para pedir socorro. E ela falou assim: ela está na igreja, ela tem cargo na igreja, ela está aqui. Pastor, o que eu faço? Eu falei: sabe o que você faz, mãe? Simples. A resposta está no celular da sua filha. Aí ela pegou: pastora, tá bom. Aí ela pegou o celular da menina. Aí na hora ela me mandou mensagem, falou: pastora, eu chorei tanto com as coisas que eu li, com as coisas que eu vi que minha filha está fazendo, que eu nem tinha ideia. E pior ainda, tem um coleguinha que está ensinando ela a se suicidar, que está estimulando isso nela, depressão nela, e fala todo dia com ela. E a mãe está onde muitas vezes? Está dormindo. Pode estar até orando, mas não está vigiando, não está participando da vida da filha. E o inimigo começa a achar brechas para entrar. Por que está em depressão? Por que o comportamento está esquisito? Tem alguma coisa errada. E às vezes a gente está preocupado, está aqui na casa de Deus e a casa está caindo lá em casa. Por quê? Porque a gente não está atento. E quando ela descobriu a resposta, aí estava o caminho para a cura. Então a gente tem que estar muito presente, ainda mais nessa geração desses meninos agora. A gente tem que estar muito presente, porque eles são bombardeados por coisas ruins. Eu sempre falo para o meu filho: por pior que seja, fala a verdade para mim, porque senão eu vou descobrir. E o chinelo vai junto.
fala por bem ou por mal. Vai falar? É assim que funciona. Fala a verdade. Porque aí a gente começa a ver que o inimigo começa a trabalhar dentro da nossa casa, e a gente vai perdendo os nossos filhos dentro da nossa casa. Então, como o pastor André pregou aqui, não abra mão da mesa, não abra mão do relacionamento, não abra mão do tempo com seus filhos, não abra mão. Perceber que seu filho está estranho, não está legal, não está sorrindo, eu preciso investigar. Deus, fala comigo, me mostra. Deus, me ajuda a ajudar o meu filho, o meu amigo. E Josafá, a igreja, ele não percebeu o que ele estava fazendo. E aí quando ele vai para a guerra, os flecheiros vêm atirar nele. Quando os flecheiros vêm para atirar nele, eles falaram: olha lá o rei de Israel, vamos atirar nele. E não era ele, porque as flechas iam acertar ele e não era para ele. E aí quando ele escuta, ele vê que os flecheiros estão vindo em direção a ele, ele foi mais esperto que Josias, deu tempo. Ele deu um grito: socorro, não sou eu, não sou Acabe não. Aí eles falaram: ah, não é você mesmo não, não é você que a gente quer o Acabe. Mas foi por pouco, hein? Foi por pouco. E aí você fala: meu Deus, a pessoa por pouco não morreu, por pouco não aconteceu isso, por pouco aquela pessoa não acabou com a sua vida, e o que você está fazendo? Eu estou com ela de novo. Estamos miglis de novo. Aí não dá, né, igreja? Esse sócio já acabou com a sua vida, estou de sociedade com ele de novo. Parabéns. E foi isso que Josafá fez. Porque aí Acabe morreu nessa guerra, e o seu filho Acasias assumiu. E aí Acasias fala assim: não, eu quero fazer uns navios para ir para Tarsis buscar ouro em Tarsis. E aí eles queriam buscar ouro. Era um plano perfeito, um plano de prosperidade. A gente vai enriquecer, porque Tarsis tem um monte de ouro. E aí eles chegam para Josafá e falam assim: olha, vamos lá, vamos juntar os servos, vamos construir embarcações para a gente buscar ouro. O projeto é maravilhoso, a ideia é maravilhosa, só que você está aliançado com as pessoas erradas, o seu projeto vai afundar, ele não vai para frente. E aí, o mesmo empreendimento foi feito por Salomão. Salomão mandou navios irem buscar ouro em Tarsis, tiveram sucesso. Josafá e Acasias fizeram o mesmo projeto e fracassaram. E aí você pergunta: meu Deus, é o mesmo projeto, é a mesma ideia, por que um vai para frente, um prospera e o outro fracassa? Justamente por causa da aliança que Josafá fez com Acabe. Deus usa, quando ele vai para a guerra com Acabe, Deus usa Jeú para repreender Josafá. Ele falou assim para Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Como que você ama tanto, tem tanta aliança com uma pessoa que blasfema, uma pessoa que faz tudo contra a palavra de Deus? Como que combina? Não combina. Se combina, tem alguma coisa que está errada com a gente. E aí o Jeú vem e repreende Josafá da primeira vez, fala: olha, Acabe, ele acabou, ele destruiu tudo, ele matou os profetas, ele fez muita maldade. Como é que você, um homem de Deus, pode ter aliança com um homem desse? Aí na segunda aliança que ele faz com Acasias, o que acontece? Os barcos foram destruídos e não chegaram até o seu destino. E aí Deus usa Eliezer em 2 Crônicas 20:37, e ele diz: o Senhor despedaçou as tuas obras. Foi o Senhor que quebrou o seu barco, porque você fez aliança com quem você não devia fazer. Sabe o que Deus faz? Deus destrói as alianças que podem nos destruir. Deus é que quebrou o barco.
Ah, por que aquela empresa não deu certo com aquela pessoa? Porque Deus quebrou. Por que eu não consegui progredir ali? Por que eu fracassei ali? Por causa da sua aliança errada. Deus fala, eu despedacei. Porque é uma aliança que ia te destruir no futuro. E Deus nos protege porque Ele nos ama. Porque Ele destrói tudo que um dia puder destruir sua vida, Ele vai tirar da sua vida. Se você se voltar para Ele, se essa aliança for para destruir a sua vida, coloca diante do Senhor e deixa Deus despedaçar o navio, deixa Deus frustrar o projeto, se não for para o seu bem. É isso que Deus estava falando, Josafá, de novo, Josafá, você se aliou com o pai dele, agora com ele, de novo. Quando é que você vai aprender, Josafá? Começa as coisas do jeito certo, começa o projeto do jeito certo. Não gasta a sua energia com batalha desnecessária, com batalha que não vem de Deus para a sua vida. Se você tiver com a aliança errada, não vai dar certo. A gente precisa começar as coisas direcionado por Deus, na palavra de Deus. Porque Deus falou claro com ele que eu despedacei os barcos, eu despedacei por causa das tuas obras, por causa da sua aliança, Josafá. Assim Deus faz nas nossas vidas. E às vezes a gente para e olha, a gente fica triste por tantos projetos que fracassaram, por todas as coisas que se frustraram na nossa vida. Talvez se você puxar pela memória, você vai ver que nenhuma dessas alianças você tinha direção de Deus. E nenhuma delas você buscou o Senhor. E aí você vai acumulando feridas na sua vida. Gaste o seu tempo, a sua energia, orando, buscando a presença do Pai, se entregando para Ele. Gaste a sua força nisso, porque isso sim vai te trazer retorno, isso sim vai te trazer resultado no céu. Como Elias orou 7 vezes pedindo chuva. Quantos de nós teríamos desistido na primeira vez? Mas ali Elias, ele sabia onde ele estava gastando a energia dele. Aquela batalha era necessária, porque enquanto ele estava orando, o milagre estava sendo gerado dentro dele. O plano de Elias é que a chuva viesse na primeira oração, mas o propósito de Deus é que a fé fosse gerada no coração de Elias por 7 vezes. Porque você tem plano, mas Deus tem propósito. Então ele sabia, eu estou gastando energia no lugar certo, com a pessoa certa. E ele vai, e ele se dobra, e ele ora. E às vezes a gente tem tanta energia para discutir com quem não vai agregar nada. A gente tem tanta energia para lutar por uma aliança que está todo mundo falando para você que essa pessoa não é para você, e você gasta toda a sua energia com isso. E a gente não gasta energia orando, insistindo em oração, porque no primeiro empecilho, Deus não me ama, eu não vou mais buscar. Aí que você tem que insistir, como Elias. Elias está lá, ó, de joelho dobrado, ali, ó, diante de Deus. Senhor, manda chuva uma vez. Aí vem aqui, meus assistentes, olha lá, vê se tem algum sinal de chuva, por favor. Vou orar de novo. Agora vai lá, meu assistente, vê se houve alguma melhora na saúde dela. Vê se tem algum convite de emprego. Vê se teve algum sinal de que essa situação foi resolvida. Vai lá e olha no céu, por favor. E aí? Meu Deus. Aí a primeira oração você está lá, né? Senhor Deus e Pai. A terceira vez. E aí, será que aquela pessoa foi alcançada por Jesus? Será que eu consigo resolver aquele problema? Vou orar de novo. Vou colocar mais Todd. Senhor Deus e Pai. Vou fazer mais jejum, vou fazer campanha, vou orar de madrugada. Vai lá,
Aí na quarta vez você já está, né? Deus! Só eu que não tenho resposta. Todo mundo consegue. Todo mundo está trabalhando menos eu. Todo mundo está namorando menos eu. Todo mundo. Mas eu sou teimosa, eu vou continuar. Vai lá, olha. Quarta vez. Nada, nem um ventinho. Vou embora dessa igreja. Esse pastor deve estar com algum problema. Vou desistir da caminhada. Será que a gente ia continuar, gente? Será que a gente não ia parar na primeira vez? Será que você não parou na primeira? Será que você não parou na segunda? Quinta vez. Vai lá. Nada. Sexta vez. Aí o irmão já não tem nem uma palavra para orar, já estou até sem força. De tanto que eu pedi, de tanto que eu gritei, de tanto que eu insisti, de tanto que eu estou orando, de tanto que eu estou jejuando, de tanto que eu estou batalhando, eu estou indo na igreja, eu estou lendo a palavra, eu estou fazendo o que Deus mandou, eu estou tirando essas coisas da minha vida, eu estou abandonando, eu estou renunciando. Vai lá. Enquanto isso, Deus estava gerando um milagre no coração de Elias. Deus estava tratando a fé de Elias. Porque Elias estava gastando energia no lugar certo, com a pessoa certa. Pode ser que você venha orar, pode ser que você venha buscar e não haja nenhum sinal do céu, mas saiba que nenhuma das suas preces, nenhuma das suas renúncias feitas para o Senhor são em vão. Porque a palavra de Deus diz que não aquele que tenha renunciado e não receba 100 vezes mais aqui, nessa terra. Ele não fala na eternidade não, ele fala aqui. Então nada do que você deposita diante de Deus é em vão. A pior mentira que o inimigo coloca na sua cabeça é fazer você pensar que você vai na igreja em vão, que você ora em vão, que você busca em vão, que a palavra é em vão. E isso é mentira de Satanás. Não repita essa mentira. Não repita que você não é um vencedor, que as suas coisas são zicadas, que tudo que você põe a mão estraga. Isso é palavra de Satanás. Não repita isso. A palavra não diz isso a seu respeito. A palavra diz que você tudo pode naquele que te fortalece, que Ele te fez mais que vencedor, não vencedor, mais que vencedor, e que tudo é possível àquele que crê. É essa palavra que você tem que tomar posse. É com isso que você tem que gastar energia. E aí Elias vem pela 7ª vez, vai lá e olha. É um pequeno sinal, é uma ligação. Talvez um trabalho, talvez você chamado nesse concurso, talvez. Aí a hora que ele fala, pequena nuvem, para quem tem o coração cheio de fé, ele fala: se prepara que vem chuva, se prepara que vem bênção, porque eu creio, é um pequeno sinal, é uma pequena palavra, é o suficiente para quem tem fé no Senhor. Às vezes Deus falou com você algo no carro, você chegou aqui, Deus confirmou, então isso te dá certeza que o milagre vai acontecer, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É por fé que você tem que caminhar. Naquele momento que você estava chorando no seu quarto, na cozinha, alguém te ligou e te deu uma palavra, era Deus falando com você. Isso é sinal de chuva, isso é pequena nuvem. Se apegue aos pequenos sinais de Deus. Para quem tem fé, é chuva abundante. Ele falou: Acabe, prepara o seu carro, porque vem chuva. E ele começa a correr, e ele começa a correr. Ele não tem os recursos de Acabe, ele não tem o carro de Acabe, mas ele tem a força de Deus, que fez com que ele corresse na frente da carruagem. Isso é gastar energia. Isso é gastar o tempo com aquilo que realmente importa. É isso que você tem que fazer. Gasta a sua fé orando, gasta a sua fé buscando o Senhor. Não empregue a sua energia em batalha desnecessária, porque maior é o que Deus tem para a sua vida. Se coloque de pé, nós vamos orar.
Gaste a sua energia orando. Gaste a sua fé buscando o Senhor, porque Ele não falha em nenhuma das suas promessas, e tudo que Ele prometeu ao seu respeito vai se cumprir, porque Ele é fiel. Não tome caminhos errados, não tome direções erradas para a sua vida. Busque direção de Deus nas suas escolhas. Gaste a sua energia orando. Gaste a sua energia buscando. Gaste a sua energia esperando no Pai. Assim como as viúvas, elas estavam esperando pelo noivo. As noivas, esperando pelo noivo. E elas deixaram as suas lamparinas cheias de azeite. E mesmo que ele pudesse demorar e tardar, as imprudentes, elas não deixaram o azeite em reserva. Mas as prudentes, elas mantiveram as suas reservas. Porque a hora que o noivo chegasse, elas subiriam com ele para as bodas. Assim o Senhor não quer que a sua lâmpada se apague, que você abandone a sua fé, a sua esperança no Senhor. Não deixe a sua lamparina apagar. Não deixe a sua fé se apagar. Não deixe. Espera o noivo, porque ele vem. Espera a promessa, porque ela vai se cumprir. Espera pelo milagre, porque fiel é quem te prometeu. Aleluia. Oh Deus, toma a tua igreja em tuas mãos, Pai. E que no coração do teu povo, Senhor, venha resplandecer as tuas promessas, ó Pai. Que o teu povo, Senhor, aprenda a esperar, a confiar em Ti, a confiar em tudo aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Que o teu povo, Senhor, entenda que nós temos que esperar em Ti. E às vezes é difícil esperar como Elias, mas Elias, ele não esperou reclamando. Ele não esperou saindo do posicionamento, ele esperou orando. Espera orando, espera buscando, espera porque ele vai vir, espera porque a resposta é certa. Espera no Senhor, aleluia, aleluia. Espera nele, confia nele e deixa a sua lamparina acesa. E fale com Ele, sempre fale com Ele, comunique a Ele as suas necessidades. Diga: Senhor, me ajuda a esperar, me ajuda a confiar, me ajuda a entender o seu tempo para mim. Obrigada, Senhor, por ter destruído a aliança que iria me destruir. Tudo que hoje você chora, amanhã você vai agradecer a Deus por Ele ter tirado da sua vida. Porque demonstra o amor dele por você, o cuidado dele por você, o cuidado dele pela sua família. Não chore por aqueles que ele tirou, não chore por aquilo que se foi. Olha para o que Deus deixou para você. Mantenha sua lâmpada acesa, aleluia. Aleluia, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Espere por Ele, Ele virá. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
coração pronto. Deixe o seu coração pronto para o milagre. O milagre já está pronto. É você que precisa se preparar. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, lindo amor. É lindo que Ele tem para a sua vida. É lindo que Ele reservou para você. Você vai ver que um dia toda a sua renúncia valeu a pena. Tudo valeu a pena. Que você não imaginava que era tão lindo assim. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Você não imagina o quanto é lindo que Ele tem. É tão lindo. Por isso vale a pena você esperar. Vale a pena você confiar na promessa dEle para a sua vida. Confia, confia. Sabe esse sonho que você tem, o de Deus é muito maior. O pensamento dEle é mais alto que o seu. Vai ser muito mais lindo do que você imaginou. Vai ser lindo porque vai ser feito por Ele. Aleluia. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim. Esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo, diga. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Convide Ele para morar no lugar dessa dor. Tira essa dor e deixa Ele morar. Deixa Ele morar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata.
só esperando a chuva, orando.